Oi investidor, oi investidora, meu nome é Gustavo Cavalcante. Hoje a gente vai falar se existe um risco ou não da Oi Telefonia falir. Acompanha comigo. Bom, ontem, dia 27 de julho de 2021, a Oi divulgou um fato relevante dizendo que vai lançar uma nova dívida no valor de 880 milhões de dólares, ou seja, 4 bilhões e meio de reais mais ou menos, a um juros de 8,75 por ano, para quitar uma outra dívida. Ou seja, eles vão pegar um dinheiro em dólar, com juros de 8,75% ao ano, o vencimento é 2026, para quitar uma dívida já existente. É uma dívida quitando outra. É você pagando um cartão de crédito com outro cartão de crédito. Óbvio que isso não é bom e óbvio que empresas em boas situações nunca fazem isso. Então por que a Oi está fazendo? Existe um risco de falir? Bom, primeiro de tudo, o método para você avaliar se uma empresa vai falir, está em iminência de falir ou não, ele é complexo e ele exige um certo trabalho. Mas existem indicadores que são simples de avaliar que podem dar uma ideia. Claro que você vai precisar avaliar as contas da empresa. Como estão lucro, como está patrimônio líquido, como está a dívida, está crescendo, está diminuindo nos últimos anos. A gente pode ver o caso da Oi, de 2016 até 2020, como que está aí na situação financeira. Você vê que tem aumento de dívida, depois a dívida diminui, tem um alívio no lucro, depois o lucro diminui de novo, então fica nessa. Mas você pode observar claramente uma tendência de baixa, de problemas, né? Muita dívida, pouco lucro, até mesmo prejuízo, como foi no ano passado. Bom, então, um método muito comum, muito conhecido no mercado financeiro, foi criado por Edward Altman, que foi um ex-professor da Universidade de Nova York, que ele criou um método chamado Altman-Z, que basicamente você pegava vários dados financeiros da empresa, tratava aqueles dados e você chegava num índice que ia dizer se ela estava próximo ou não da falência. Aqui no Brasil, o professor da USP, Stephen Kennitz, ele criou um outro método também parecido, inspirado nesse do Edward Altman, que ele chamou de termômetro da insolvência. Ou seja, ele criou, a partir de vários índices financeiros da empresa, ele criou um método que vai indicar se a empresa está próxima da falência ou não. Ele é um método infalível? Não. Ele usou a partir da análise de várias empresas que faliram. Então ele criou esse método. Como que funciona? Existe uma escala que ele criou que vai de -7 a -3. As empresas que chegam nesse índice, elas estão muito próximas ou estão em estado de falência. Entre -3 e 0, o método diz que é uma região de penumbra, não existe uma certeza. Pode ser que ela esteja à beira da falência, pode ser que não, é uma área de incerteza grande. E de 0 a 3 existe baixa chance de falência e de 3 a 7 é uma empresa completamente saudável, não existe risco de falência, certo? Se você for analisar por esse método do professor Kennitz da USP, a Oi em 2020 tinha um valor de 3,58, ou seja, dentro do que é considerado baixo risco de insolvência, baixo risco de falência. Então, por hora, você não tem que se preocupar muito com isso, se você é investidor de Oi ou não. Mas esse valor já foi 1,6 em 2016, ou seja, já esteve muito pior. E qual é o problema disso? Como você pode observar, o valor deu uma melhorada nos últimos anos e agora voltou a piorar. Então, se a tendência de piora continuar, se a Oi não conseguir se reestruturar, se a Oi não conseguir fazer a venda que ela está querendo, se ela não conseguir reduzir a dívida, se ela não conseguir aumentar o lucro, pode ser que com o tempo ela entre num risco de falência, certo? Você pode observar aí nesse gráfico que a Oi vem diminuindo o seu índice de saúde financeira com o risco de falência nos últimos anos. Então, muita atenção. Se você gostou desse método, se você acha ele interessante, comenta aqui se você quer saber outras empresas, se você tem aquele seu rolinho, aquela small cap cheia de dívida, aquela small cap com dívida em dólar, que você quer que eu analise, que eu veja se esse índice está perigoso ou não,
escreve aqui nos comentários que a empresa mais citada eu vou fazer essa análise como eu fiz para a Oi. Se você quer descobrir como faz essa análise, não é nenhum bicho de sete cabeças, não é nada impossível, escreve aqui nos comentários também. Eu quero aprender a fazer essa análise. Se isso te interessar, você deixa eu saber nos comentários, que aí eu faço um vídeo explicando como que funciona esse método. Claro, como eu falei, vou repetir. Não é um método, não é um único método que você deve usar para descobrir se a empresa vai falir ou não. Ela deve ser usada como um indicador, até porque é fácil de obter esses valores. Esse método é simples. Então, se você tem alguma empresa que está dentro daquela região de penumbra ou com um score baixo, você pega os dados financeiros dela e analisa com mais calma, certo? Então, por hoje é só. Obrigado por assistir e até a próxima.